pessoal, bom dia! Esses dias eu vi alguém comentando num vídeo do YouTube dizendo assim, quem dá bom dia, quem que ainda dá boa noite e boa tarde nas redes sociais, né? Faz muito sentido porque as pessoas falam e assistem em horários diferentes, mas é bom quando você entrar aqui saber que eu gravei de manhã. Bom dia pra você, boa tarde pra você, boa noite. Como vocês estão? Gratidão, gratidão, muita luz. Pessoal, eu estou aqui finalizando, tá? Um decreto para uma cliente agora das 9 horas. E daí eu personalizando aquele decreto para a situação dela, fiquei imaginando, né? Caramba, quantas centenas de milhares de pessoas podem ser livres, libertadas, impactadas com esse decreto mental, né? Ele é um decreto que você utiliza para as emoções negativas que te travam. Todos nós temos culpas, remorsos, mágoas, ressentimentos, raivas, que mais? Acho que a culpa, né? Vergonha, muita gente tem vergonha. Vergonha do passado, vergonha dos erros, vergonha da família, vergonha de vários acontecimentos em que a pessoa se sujeitou ou que foi colocada, né? Que mais? Culpa, vergonha, raiva. Eu diria que a culpa e a vergonha são as duas emoções mais prejudiciais para sua prosperidade, para sua riqueza, para sua abundância, para você fluir na vida, né? E ontem eu estava lendo, eu queria compartilhar aqui um pedacinho com vocês, obviamente que eu não vou citar a fonte, né? Eu estava lendo a situação de uma pessoa, né? Ontem ela colocou assim, ó, vendi minha aliança de casamento para comprar comida. 180 dias, 6 meses que estou sem trabalho, sem receita, zero de dinheiro, zero. Tem 3 filhos. A saúde mental e física está destruída. Olha, eu vou dizer uma coisa. Quem já passou por situação difícil, sabe o quanto é devastador a falta do dinheiro, né? Eu vejo as pessoas falando assim, mas dinheiro não é tudo, é melhor saúde, é melhor felicidade. Gente, pelo amor de Deus, né? Quanta ignorância, né? Como é que a pessoa vai estar feliz e saudável se não tem dinheiro nem para comer? Mas comida não é tudo. É mesmo. Fica 3 dias de fome para você ver. Né? Então, esse decreto que eu estava preparando para essa cliente é para limpar culpa, principalmente culpa e vergonha, né? E aí eu pensei, caramba, culpa e vergonha são as duas emoções mais devastadoras do ser humano. É verdade. Liz, mas o medo é mais devastador. O medo é uma emoção que você pode compartilhar com as pessoas. A vergonha nem sempre você pode compartilhar. A culpa nem sempre você pode compartilhar, né? A maioria das vezes em que você se sente culpado é culpa de algo que você fez que prejudicou alguém ou que se prejudicou. Nem sempre a gente quer compartilhar as vezes em que nós nos conscientizamos que prejudicamos alguém, que fizemos mal para alguém, que a gente tratou aquela pessoa de uma forma que a gente hoje se sente culpado ou envergonhado, né? Muita gente tem vergonha de coisas que elas fizeram que não eram corretas. Só que nós precisamos entender o seguinte, que certo e errado tem a ver com a nossa consciência, com a nossa maturidade, com o nosso nível de aprendizado, entende? Então é importante você limpar. Eu quis trazer esse pedacinho que eu li aqui dessa pessoa para dizer para você o seguinte, com certeza, cavando aqui, eu vou encontrar muita vergonha nessa situação dessa pessoa. Ela escreveu isso há 1 semana atrás, tá? Então eu vou encontrar muita vergonha e vou encontrar muita culpa.
Muita gente tem culpa porque não conseguiu administrar bem o dinheiro. E aí chega em situações semelhantes a essa aqui, né? Nos últimos meses, perdi mais de 20 quilos. Por quê? Porque a pessoa... é porque tá passando só fome? Não, gente, é porque a preocupação tira o apetite da maioria das pessoas. Algumas não, né? Algumas comem mais quando estão preocupadas. Mas a maioria, elas perdem o apetite, né? Elas ficam sem fome, elas não dormem direito. Se elas têm algum hábito de fumar, elas fumam 3 vezes mais. Se elas têm o hábito de beber, bebida alcoólica, elas vão consumir 3, 4 vezes mais. Então, o que eu quero dizer para você? Esses decretos, eles te ajudam a limpar qualquer nível, tá? Qualquer nível de culpa, de remorso e de vergonha. Qualquer nível que você tenha de culpa, remorso. Por que eu estou explicando qualquer nível? Tem aquela culpa e aquela vergonha que a gente sente, que ela não está presente no nosso dia a dia, mas ela tá lá, bem aqui numa gavetinha guardada, lá no seu inconsciente. Ela te prejudica? Ela prejudica. Não tanto quanto a vergonha que tá no seu dia a dia, que tá nas suas conversas ou pulando, né? Tem vergonha e tem culpa que ela fica pulando na tua cara o tempo todo através de uma situação ou de outra. Mas enfim, o que eu quero contribuir com você hoje é o seguinte, anota aí. As tuas vergonhas e as tuas culpas, o sentimento, os sentimentos de culpa e vergonha são os principais motivos, são os principais algozes da sua derrota financeira. Vergonha de não estar produzindo o suficiente, vergonha de ter escolhido mal o parceiro, vergonha de ter aumentado muito de peso. Tudo isso prejudica o dinheiro, tá bom? Vergonha de ser uma mãe não tão boa quanto você queria, vergonha de alguém falar mal de você, vergonha de ter gastado muito, vergonha de estar endividado, vergonha de estar desempregado, vergonha de... são muitas vergonhas, né? Cada um aí tá na sua jornada, né? Vergonha de ter se divorciado, muita gente tem vergonha de ter se divorciado. Você tem que limpar isso, seja livre, vai viver a sua vida, vai crescer. Importe-se daqui pra frente, o que passou já era, não tem mais nada que você possa fazer. Tudo que você pode fazer com o seu passado é olhar e dizer assim, o que eu aprendi disso aí, né? O que eu aprendi? O que isso aí me trouxe de aprendizado? O que eu posso usar do meu passado como adubo para eu adubar as minhas sementes daqui pra frente? Para eu construir um pomar delicioso, um pomar rico, um pomar forte, um pomar que vai frutificar frutos bons, dos quais eu vou me orgulhar, né? Dos quais eu vou sentir valor, dos quais eu vou me valorizar, de visualizar aquilo que eu construí, entende? Então, o passado é para você pegar e, é adubo para eu construir muito mais do que eu já construí. Então, anota aí, vergonha e culpa são emoções extremamente prejudiciais. E daí, qual é a minha recomendação? Me chama no Zap, tá? No Zap, 019 998 885 545. Me chama no Zap que eu vou passar para você o decreto que eu personalizei para essa minha cliente. Daí você vai anotar ele numa folha e vai personalizá-lo para você, tá bom? Você vai pegar aquele decreto, ele tem um padrão e daí você vai encaixar para você. Lá eu tô falando sobre a vergonha de uma situação, daí você vai pegar essa situação e vai colocar a sua vergonha e vai aplicar o decreto em cima. Elisa, eu tenho vergonha porque eu ainda não estou ganhando, não estou faturando, não tenho ainda a renda que eu gostaria. Faz o decreto em cima dessa vergonha para você limpar. O que acontece quando eu limpo essa vergonha? Eu começo a ter atitudes no meu dia a dia, eu começo a partir para a ação que vai me levar
para a situação contrária da vergonha, ou seja, onde eu vou construir, vou compreender o meu processo de construção, onde eu vou construir a renda que eu desejo. Ah, Liz, eu tenho vergonha porque eu morava num apartamento lindo, maravilhoso, e agora eu mudei para um apartamento mais simples, né? Um apartamento mais de baixa renda e tal, blá, blá, blá. Você vai limpar essa vergonha. Quando você limpar a vergonha disso, você vai estar construindo uma nova mentalidade. Ah, eu tenho vergonha porque o meu filho se envolveu com drogas, e isso prejudica muito a minha reputação. Você vai limpar isso. Ah, eu tenho vergonha porque a minha irmã se suicidou e isso denigra a nossa... Você vai limpar. Gente, existem muitas vergonhas. Não dá pra eu ficar citando aqui, não, porque são muitas, sabe? Muitas vergonhas que as pessoas têm. As pessoas têm vergonha de serem traídas, elas têm vergonha de terem tido muitos relacionamentos, elas têm vergonhas de terem passado por divórcios, elas têm vergonhas porque a irmã, a filha, a mãe se divorciou. São muitas vergonhas que você vai comprando no decorrer da sua jornada, da sua vida. Tem vergonha porque está desempregado, tem vergonha porque foi demitido, tem vergonha porque está trabalhando num emprego que não é o que se formou, o que gostaria. São muitas vergonhas. O importante é você compreender que a vergonha não te ajuda, tá? Ela não te ajuda a crescer. De jeito nenhum. Ela só te prejudica. Então você tem que limpar. Ah, Elis, mas eu já vi você recomendando que algumas vergonhas são importantes você deixar lá na prateleira. Sim, mas isso são casos muito específicos e que alguém que entende tem que analisar, visualizar o quanto aquela energia está te prejudicando e validar se aquilo pode ou não ficar na sua estante para lembrete, para evitar a reincidência, entende? A maioria, 98% das vezes, você precisa limpar essa vergonha do seu mental, do teu campo energético. E a culpa também. Muita gente tem culpa porque não criou bem os filhos, tem culpa porque não são bons filhos com os pais, tem culpa porque traiu a esposa, tem culpa porque traiu o marido, tem culpa porque pediu demissão do emprego para ir para um outro que seria melhor e não foi melhor, tem culpa porque um familiar morreu e a pessoa não deu tanta atenção quanto gostaria de ter dado. São muitas as culpas que as pessoas... Tem culpa porque está acima do peso, tem culpa... Nossa... Tem muitas culpas, tá? Então, o que você precisa fazer? Você precisa limpar a culpa e a vergonha. São dois sentimentos que você precisa limpar. Liz, não sei fazer isso sozinha. Gente, pelo amor de Deus, né? Marca uma sessão comigo, pelo amor de Deus. Vale muito a pena. Você vai limpar um montão de coisa da sua vida. Você vai sair lá com os decretos prontinhos para você trabalhar aí num período de 3, 4 meses, tá bom? Faz uma sessão e você limpa um montão de coisa. Dia 11, deixa eu só lembrar vocês, dia 11 de novembro, daqui 6 dias, nós teremos o Portal da Abundância, tá? O Portal 11/11. Quem ainda não se inscreveu, se inscreve. Lá no portal, nós teremos vários decretos, vários comandos, várias ferramentas que você pode aplicar sozinho no seu dia a dia. Obviamente que se você tiver em grupo é muito melhor, tá? Muito melhor. Mas você que não participa de grupos constantemente, você pode aplicar no seu dia a dia, tá? Aplica uma vez na semana, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, até que aquilo passe a ser um hábito e você aplique todos os dias. Igual escovar os dentes, tomar café, almoçar e jantar para a maioria das pessoas. Você vai aplicando, aplicando, aplicando. Você vai limpando e vai se conectando com abundância, prosperidade e novas possibilidades. Tá bom? Deixa eu pedir uma gentileza para você. Por favor, em forma de gratidão por você ter me escutado, por eu ter compartilhado aqui com você todas essas possibilidades de você limpar. Só o fato de você saber que a vergonha e a culpa, eu não sei quais são as suas vergonhas e as suas culpas, mas a vergonha que você tem de várias situações da sua vida e a culpa que você carrega de várias decisões equivocadas que você tomou no decorrer da vida, e a gente toma essas decisões equivocadas porque a nossa maturidade não tá ainda para aquelas decisões, né? Muitas situações a gente pensa assim, caramba, se eu tivesse a consciência que eu tenho hoje, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu faria muita coisa diferente, né? Muitas decisões eu tomaria diferente.
Então, se você pensa assim, que você faria diferente, que você moldaria um pouco mais, que você seria um pouquinho mais prudente, que você seria um pouquinho mais generoso, seja com os outros ou com você mesmo, significa que você não tinha maturidade para lidar com aquilo. Então, você não pode carregar essa culpa, esse remorso, essa vergonha, tá bom? Então, por favor, mande essa live, faz essa gentileza, manda essa live para os seus contatos. Você não sabe quais são as pessoas que estão sofrendo por causa da culpa, por causa do remorso, por causa da vergonha de várias situações. Esse não é o tipo de coisa que a gente sai falando, entendeu? A gente não sai falando assim, então, ó, pessoal, deixa eu contar pra vocês. Eu tenho muita vergonha, sabe? Porque lá na minha adolescência, pois é, sabe? Eu namorei com um homem casado. Ninguém sai falando essas coisas. Então eu tenho muita vergonha, sabe? Porque agora o meu marido me traiu. Pois é, mas quando eu namorava também eu traí os namorados. Ninguém sai falando essas coisas, entendeu? Então eu tenho muita vergonha, sabe por quê? Porque eu fofoquei do meu colega de trabalho e aí o meu colega de trabalho foi demitido. Pois é, eu tenho culpa por conta disso, porque ele foi desempregado. Aí deu errado e o casamento dele desandou e ele separou e eu tenho muita culpa. Ninguém fica comentando essas coisas, tá? A vergonha e a culpa são emoções que a gente guarda pra gente, que a gente não compartilha, entende? E por isso elas são mais devastadoras, elas são mais tsunâmicas, né? Elas são mais meteóricas, elas saem destruindo tudo, porque você não pode compartilhar. Medo a gente compartilha com facilidade. Tenho medo de ser traída, eu tenho medo de ficar pobre, tenho medo de ficar sem dinheiro, tenho medo de ficar desempregada. O medo é mais leve, a gente compartilha mais o medo. Então, o medo é menos prejudicial do que a vergonha e do que a culpa, tá bom? Um beijo lindo pra vocês. Se você quer saber mais sobre emoções e como elas te ajudam ou te atrapalham, entre em contato comigo e faça um dos meus treinamentos. Eu tenho vários treinamentos em grupos de WhatsApp, o que torna o treinamento muito acessível, tá bom? E você pode comprar a aula, tem aqui a aula prática, tem o link da aula prática que você pode comprar para você praticar no seu dia a dia as suas técnicas, os seus comandos mentais, para você se fortalecer. Liz, o que são técnicas, o que são ferramentas energéticas, o que são comandos mentais, o que são os decretos? Gente, é alimento para o teu campo energético. Você não come arroz, feijão, batata, macarrão, carne, café da manhã, pão e bababá e tal? Pois é, energeticamente você também precisa alimentar o teu campo, tá bom? Então os comandos mentais, os decretos são alimentos para o teu campo energético, para você se sentir fortalecido, para quando vier as situações adversas, você está mais preparado para essas situações. Porque todos nós, eu e você, passaremos por desafios, por situações que vão nos fazer balançar. Porém, se você está alimentado, você balança, mas não cai. Se você não está alimentado energeticamente, com certeza você cairá muitas vezes. E vai ser difícil levantar. E precisa da ajuda de outras pessoas para levantar. E tá tudo bem. Eu só estou dizendo que preventivamente você pode se programar para estar forte nos desafios que a vida vai te apresentar. Tá bom? Um beijo lindo, gratidão, gratidão, muita luz. Se você ainda não me conhece, eu sou Liz Aren, co-criadora do programa Expansão Financeira, um programa feito para te ajudar a equilibrar as tuas emoções com a tua vida financeira, tá? Um beijo lindo. Se quiser saber mais, aqui em cima na bios tem mais informações sobre mim. Clica no Linktree, que você vai ter acesso ao meu WhatsApp, tá? Beijo na alma, gratidão, muita luz.